Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios e estamos lendo o capítulo agora de número 4. No último capítulo, capítulo de número 3, Paulo falou sobre a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. E agora ele vai continuar o seu pensamento colocando como o seu próprio ministério está envolvido nisso. E essa carta é muito especial porque Paulo abre o seu coração e nós podemos ver quais são os desafios de um apóstolo como ele no ministério de levar o evangelho, de proclamar o evangelho. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Paulo diz assim: Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Agora, deixa eu parar um pouquinho para só explicar a você a diferença entre novo sistema, velho sistema. Isso tem a ver com a época da lei de Moisés e agora a época em que Jesus é a referência. Tá bom? Vamos lá. Paulo continua no versículo 2 e agora ele diz assim, vamos voltar ao 1. Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. E eu preciso parar de novo aqui no versículo 3 para poder lembrar a você do que Paulo disse no capítulo de número 3. Nós lemos o nosso vídeo anterior. Bom, na época em que Moisés subia ao Monte Sinai, havia algumas manifestações físicas do contato dele com Deus. O seu rosto ficava brilhando e Moisés foi esperto. Moisés colocou um véu sobre o rosto para que, mesmo quando aquele brilho passasse, as pessoas continuassem dizendo, poxa, olha, ele é um homem que brilha, o rosto dele brilha, ele é especial. E aí Paulo diz que aquele véu de Moisés estava enganando as pessoas. Ele diz aí no versículo de número 2, né? Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Olha, ele está falando de Moisés. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. No finalzinho do capítulo 3, Paulo fala, olha, a nossa glória é de Jesus. Nós não usamos véu, ninguém olha para nós, ninguém fica tendo a gente como essa referência. Tudo é em Jesus. Vamos voltar ao versículo de número 3. Paulo diz assim, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração,
para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos parar aqui no versículo 6, só para que você veja essa ênfase. Olha o que Paulo disse. Para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é na face de Moisés, não é na face de Paulo, de Pedro, de Apolo. Lembra lá da primeira carta? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, Paulo está dando toda essa ênfase em que Jesus é o centro, Jesus é o assunto, Jesus é a referência, Jesus é o Evangelho, Jesus é o Salvador, nada disso é humano. Vamos lá, vamos continuar. Versículo de número 7. Paulo diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, aqui talvez Paulo encerre essa questão do véu. Não olhe para Moisés, não olhe para Paulo, olhe para Jesus. Bom, agora ele fala no versículo 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, estamos agora no versículo de número 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Assim, Paulo encerra o capítulo de número 4 e nós podemos ver um homem que tem o coração cheio de esperança, mesmo em meio a grandes dificuldades, batalhas, aflições, oposições. E talvez a nossa oração de hoje deva ser para que Deus nos dê a mesma coragem, a mesma confiança, a mesma fibra que Paulo tinha. Tenho certeza que isso tudo que ele demonstra aos coríntios vem da sua fé em Jesus, no que Jesus pode fazer. Não podemos idolatrar Paulo e dizer, poxa, que homem valente, que homem que é um exemplo, se isso não traz para nós a ideia de que Jesus também pode produzir isso em nós. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações nesse dia, nesse momento que você está assistindo e a gente possa ser alimentado e nutrido por ela. Esse é o projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nos encontramos no próximo capítulo, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Um abraço.